Hoje estreia no Canal Câmara o programa Movimento. É um espaço reservado para falarmos de arte, de cultura, de cidadania e de responsabilidade social. Nosso cenário é esse aqui, o Salão Nobre Mário Guimarães. Fica localizado na Praça Rui Barbosa, na sede do Poder Legislativo, que tem na presidência o vereador Elmar Goulart. Nosso cenário é rico em pinturas parietais e, para falar sobre isso, nosso convidado é o arquiteto e restaurador Adriano Luiz de Souza. Seja bem-vindo, Adriano. É um prazer te receber aqui no programa Movimento, você que é um dos bons restauradores do país. Obrigado, Vacilo, que agradeço pelo convite. Você é de São Joaquim da Barra, né, do estado de São Paulo. Depois você veio para Uberaba, onde você mora, e você é cidadão uberabense, inclusive. E aqui você fez vários registros, várias intervenções, vários trabalhos, inclusive em órgãos públicos. O seu primeiro trabalho na Câmara Municipal foi a tela do Reis Júnior, né, que é o Grito do Ipiranga. Como é que foi isso? Quando foi? Então, eu fiz faculdade em Uberlândia, depois acabei indo para fora, já tinha trabalhado com restauro em Araxá, que era aqui na região, e a passagem por Uberaba sempre me deixou bastante feliz, porque eu tenho família aqui e o patrimônio daqui é muito grande, o que não tinha em Uberlândia. Como eu sempre quis trabalhar com patrimônio histórico, eu acabei me vinculando com uma ótima professora que é de Uberaba, lá da Universidade de Uberlândia, e a gente eu pude entrar nessa área de patrimônio histórico. Comecei lá em Uberlândia mesmo. E quando eu cheguei, a primeira obra que eu fiz foi uma obra pública, que foi o MADA, né, foi o Museu de Arte Decorativa, né, que está até hoje funcionando, e que era pela Fundação Cultural. E nesse momento que eu estava por aqui, mas em trânsito ainda, não tinha ideia de fixar em Uberaba, surgiu a oportunidade de ver o acervo da Câmara, que é muito grande. Então, a primeira obra, eu estava trabalhando no MADA, foi o quadro, né, do Reis Júnior, que é uma cópia do Pedro Américo, que é uma cópia de muito boa qualidade, um trabalho assim, né, o Reis Júnior é um grande artista, foi um grande artista, né, não só porque é de Uberaba, mas ele foi professor no Rio de Janeiro, tem obras dele na Pinacoteca em São Paulo, no Rio. Então, é uma obra importante, né? E ele tem 2 grandes quadros aqui. Então, o Independência ou Morte foi um quadro que deu muito trabalho, porque ele estava muito mexido. Ele sofreu uma intervenção, né, anteriormente por um artista uberabense também, que é o Obit Fernandes. E depois veio com um processo de restauro. Estava bastante danificado na época em que você... A diferenciação que a gente faz. O Ovidio, ele é um excelente artista de Uberaba. Tanto que a gente tem obras dele aqui na Câmara, né? Tem um acervo. E o Ovidio, ele tem um trabalho, um desenho impecável. Ele é um excelente artista. Foi um excelente artista que já faleceu. Então, ele retratou momentos importantes históricos da cidade. Só que, quando a gente fala em restauro, o artista, ele normalmente não tem os conhecimentos que a gente tem. Então, implica outros processos, principalmente físicos e químicos, né, que a gente tem que ter ações para parar os danos, tal, que na ocasião não foram feitos. A preocupação foi mais com a estética, que era o que o artista plástico conhecia, né, com a pintura. Ele ficou numa escola, parece, durante muito tempo, e sofreu, durante, acho que anos consecutivos, uma infiltração em cima da tela. Então, ele perdeu parte da policromia, né? São veios, assim, sem policromia, que a gente chama de policromia, é a camada de tinta, e um amarelamento e depois a repintura. Então, a gente teve que ter, um critério que foi usado foi a remoção total da repintura, né, do último artista, e então a gente pensou em qual seria a solução, o critério a usar para recompor ou não as grandes perdas, né? Como é um quadro que é uma cópia, então um dos critérios utilizados foi recompor com baixo relevo, para a gente ter essa diferenciação do que é original e o que não é, mas recompor o desenho, já que ele tinha sido feito, tem a referência como cópia e tinha a referência dele também antes de ser estragado. E como é um quadro fica exposição pública e é didático também, porque aqui o plenário, ele serve, né, para receber escolas e tal. Então, foi a orientação que a gente encaminhou, foi resgatar a parte perdida e cuidar da parte física, principalmente, né? Rentelamento, que ele estava muito ruim, foi um rentelamento difícil, porque é uma tela de grande porte, 3 metros, são 6 metros quadrados, né? Mais de 6 metros quadrados.
então foi um reentelamento também bastante complicado. E nesse mesmo poste, posteriormente, você restaurou também uma obra do Anatólio Magalhães, que retrata, né, a Praça Rui Barbosa naquela época. Esse quadro que fica hoje na sala da presidência, né, é um quadro muito importante para Uberaba, né? Ele não estava repintado, ele estava até em uma condição bem melhor do que o quadro do Rei Júnior. E ele teve danos causados por xilófagos, né, que a gente chama de cupins, que pegou no chassi, que correu as bordas, então teve que fazer um reforço de borda. Ele não foi reentelado, que é quando a gente chama quando a gente tem que colar outro tecido, né, porque o tecido original da tela está fraco, já rasgando, né? Então ele não sofreu esse processo, que é um processo bastante agressivo. Mas ele estava com o verniz, principalmente, muito oxidado, e tinha vários pequenos rasgos, buracos de insetos também. Então isso a gente teve que fazer esse tratamento. E pela diferença de época, agora nesse período assim contemporâneo, esse mesmo material, você conseguia esse mesmo material ou algum similar? Você importou esse material do exterior? Então, no caso do reentelamento, o linho, ele tinha que ser um linho, o linho da tela do Rei Júnior era um linho, né, já naquela época importado, sem emendas. Então, a gente já parou, teve um tempo que a gente ficou sem produção de linho no Brasil. Abraço Pérola que fazia. Aí então a gente, na casa do restaurador de São Paulo, estava importando da Holanda, que são grandes dimensões de linho, que dá para a gente fazer o reentelamento todo. Então esse foi um pouco complicado, a gente teve que colocar uma mesma padronagem de linho para não dar textura no verso da tela, que a tela era muito fina. Mas o material de restauração normalmente é quase todo importado. Então os pigmentos que a gente usa, que a gente chama as tintas, né? Ou a gente usa o pigmento em pó, misturado a um material para diluir, ou a gente compra já as tintas prontas, né? Mas aí vem do Louvre, que a marca chama Louvre, Maimeri, são produtos que vêm da Europa. A qualidade deles é superior e são específicos para restauro, porque eles têm essa prática de restaurar já há muito mais séculos que a gente, né? O chassi, que é aquele suporte de madeira, né, que fica Sim. para dar uma sustentação ali na tela pela dimensão dela, e a própria moldura também é de madeira. Era tudo em cedro. Tudo em cedro, isso foi possível restaurar sem ficar danificado? Ali também, no caso, a primeira, no caso do chassi do Grito Ipiranga, ele estava bastante comprometido, então teve que ser alterado, a gente fez outro chassi e com o sistema, né, adequado para quadros de grandes dimensões, então teve que ter todo uma grade de madeira atrás e com cavilhas para a gente poder manter, né, na conservação esse estiramento, né, da tela. A Câmara Municipal, dentro do seu acervo, ela também tem uma outra obra de grande importância, que é do Rei Júnior, né, que é um original, que é a Retirada da Laguna, que contextualiza a questão mesmo da Guerra do Paraguai. Esse também passou por um processo de restauro, você? Foi um restauro muito legal, no sentido de que eu acho que tem algumas obras que elas marcam pelo que a qualidade estética que a gente trabalha. Então, você tem um trabalho que você não tem noção, porque no caso ele tinha uma repintura também grosseira em cima. Ele já tinha também, era quadro que estava em alguma escola, que parece também veio depois, foi um tempo, voltou, então ele tinha buracos de cigarro, né? E é um quadro belíssimo. Para mim, dos trabalhos do Rei Júnior, é a obra-prima dele, que é um trabalho que está dentro da década de 40, né? 30 e pouco, 40, e é caracterizado pelo estilo Art Deco, né, bem forte, presente no traço dele, e tem toda uma simbologia que tem tudo a ver com o Uberaba, né, já que a retirada da laguna foi na Guerra do Paraguai e aqui teve o pouso, né, uma concentração. E esse quadro estava muito danificado. Uma das coisas mais bonitas do quadro, além do perfil, porque, né, não tem a figura humana, é muito bonita, é muito forte, né, apesar dela não ser toda estilizada, mas ela é muito forte, é o céu. E o céu estava todo repintado.
Então, essa coisa da dramaticidade que ele joga na tela estava muito no céu. Quando a gente conseguiu remover, achar um produto químico adequado para conseguir fazer a remoção, o céu foi aparecendo de uma cor, de uma vibração muito bonita, muito intensa. Então, o quadro, o resultado final foi muito satisfatório, assim, ganhou muito com a restauração. Mas foi uma restauração complicada também. Após concluir essas peças de obra de arte, você caminhou para as outras dependências da casa, que é o Salão Nobre, que tem belas pinturas parietais, a Sala da Antiga Presidência, que também tem várias pinturas, e no saguão do próprio Paço Municipal, que nós também temos algumas pinturas. E dentro desse trabalho que foi desenvolvido por vários meses, você fez daqui uma escola, porque você incluiu alunos do curso de arquitetura para fazer um estágio junto com a sua equipe de trabalho na Câmara Municipal. Foi um trabalho bem legal, apoiado pela Uniub, que sempre foi a instituição de ensino que me deu um amparo muito grande aqui na cidade. O Dr. Marcelo, ele tem um interesse pessoal, porque ele também tem um acervo muito importante, um acervo particular, né, da instituição também. Então, ele sempre teve essa ideia, ele gostou da ideia da gente fazer essa inclusão, né, de estar com os trabalhos na parte prática e estar gerando, né, estágio para os alunos. Como eu lecionava na cadeira de técnicas, que é a área de prática, na universidade, eu sempre abri. Então, aqui na época, a gente tinha 10 estagiários de duas universidades. Tinha um que era de uma antiga universidade municipal que tinha aqui na cidade, que eu acho que até no curso de artes, que agora eu acho que não está funcionando mais, e da Uniub, a maioria arquitetos da Uniub. E foi uma experiência muito boa, tanto que até virou depois uma apresentação no Congresso da Bracor, dessa experiência que o trabalho, eu acho, né, a equipe de aprendizes, digamos assim, mas de nível superior, né, trabalhando numa obra de restauração, o conhecimento que gera, né, não é só aprender, o conhecimento também que vem deles é muito legal. Há uma troca, né? Isso é importante, eu acho, no processo. Isso se deu em 2005, 2006, que foi na presidência do vereador Tony Carlos, e foi finalizado em 2007 na presidência do Lorival dos Santos. E todas essas pessoas que passaram por aqui, você sentiu alguma aptidão neles? Eles seguiram algum caminho? Olha, isso foi em 2005, já tinha alguns que já estavam comigo trabalhando já, porque no mesmo momento eu estava restaurando o acervo de arte sacra do museu, né, de arte sacra aqui de Uberaba. Então era uma quantidade muito grande de imagens e telas, né? E já tinha alguns e vieram para cá depois quando eu terminei. E esse pessoal, desses 10, eu tenho a arquiteta que trabalha comigo hoje com projetos, inclusive já fez 6, 7 projetos para o próprio IFAM coordenando, era uma das estagiárias, que é a Paula Sampaio. Tem a Lorena, que foi comigo para o Espírito Santo trabalhar na restauração do altar do Padre Anchieta. Quer dizer, esse pessoal, e tem mais 3, um largou a faculdade de arquitetura e foi fazer restauração no Secor, 2 estão fazendo restauração no Secor, um formando agora nessa turma e o outro no ano que vem. Então, o que foi interessante é que não só mudou, né, o foco, que era em arquitetura, decoração, alguma coisa assim, mudou o foco desses novos profissionais, né, mas como direcionou para estar trabalhando com a gente até hoje. Então, esse grupo continua, ainda sempre se cruzando ou fazendo trabalho juntos. Então, de aprendizes... Até agora já são profissionais. A maioria passou a ser profissional. É uma grande referência, né? Referência bacana para eles. Para eles, para o Poder Legislativo. Sim, aqui a Câmara é uma escola. E está sempre, né? Sempre que tem uma conversa, porque, na verdade, como era o nível intelectual também é legal quando a gente está trabalhando, a gente ter o mesmo diálogo com a equipe, né? Então, era um grupo, era uma grande família, né? A gente tinha uma restauradora que era mais velha também, que sempre muito carinhosa. Então, tinha uma grande família que poderia só produzir mesmo bons frutos, né? Quer dizer, não era uma coisa que... A restauração é isso. Ela não finda quando finaliza a obra, né? Ela tem que gerar alguma coisa a mais. Que seja conhecimento, que seja pesquisa, que seja profissionais, mas ela tem que dar continuidade, né? Ela gera também uma consciência social, né? Sim. Ela cria um impacto nessa consciência coletiva. Mas quando você finaliza uma obra, você também deixa alguma diretriz para a conservação dela? É importante a gente deixar, né, pelo menos uma lista, né,
de metodologias, de usar o bem, né, são importantes. Então, esse material de conservação, que a gente chama, ele tem que fazer parte do cotidiano, porque a obra em si, ela continua no seu processo de degradação. Quando a gente restaura é porque já está degradado. Então, quer dizer que já está debilitado. A gente não reverte os anos, a gente trata como se fosse uma cirurgia plástica, realmente. A gente trata dos problemas físicos da obra, prazo de validade. Mas ela tem um prazo de validade, como tudo na vida tem um prazo de validade. Então, para esse prazo se estender mais, é o que o processo de conservação, que hoje é uma disciplina até diferente da restauração, hoje existe até cursos de conservação, né? Nos museus você pode não ter um restaurador, mas um conservador, né, você tem. A restauração ela é o último caso, ela é quando sofre muita alteração, que está com muitos problemas, né, de degradação. Agora, a conservação é algo cotidiano. Então, não passar produtos químicos, no caso aqui a gente nas paredes, não passar produtos químicos nas paredes, o jeito de limpar, não esbarrar, não colocar móveis encostados. Então, são pequenas ações que, mas no cotidiano de 5 anos, por exemplo, isso deixa, né, a obra de arte intacta, enquanto que, se não há essa consciência, né, do dia a dia, acaba danificando e em pouco tempo precisa restaurar de novo. E uma intensa ventilação natural, por exemplo, ela favorece? Favorece. Uma das principais, né, a gente vive num país tropical, então uma das questões que mais causa degradação do acervo, de todo o acervo, né, que a gente tem no país, é a questão da temperatura e umidade. Então, a conservação, ela depende de uma temperatura e de uma umidade, né, do ar estável, 60% de umidade, sabe? Um controle, pelo menos, nessa oscilação muito grande de temperatura. E a gente não tem isso, tem uma dificuldade muito grande. Adriano, antes de você iniciar as suas atividades, é claro que é feito um profundo estudo, um planejamento estratégico, um planejamento orçamentário, mas também é comum você se deparar com alguma novidade, com algum elemento novo que surge, alguma descoberta que não estava prevista. Isso aconteceu na Câmara Municipal. Aconteceu. E eu acho que sempre acontece, quando a gente pega obras que são grandes, né, e já tem um processo de intervenção ao longo dos anos, né, então, aquela coisa, muda a época, mudam também os padrões de gosto, muda os artistas e, infelizmente, não muda a qualidade para melhor das artes plásticas, porque, no caso, eu nunca peguei até hoje, pode acontecer, lógico. Na Europa você tem isso, né? Você não pode nem te remover porque a pintura que está em cima é melhor do que está embaixo. Mas até hoje, todas as obras que eu fiz, as pinturas, as primeiras são sempre as melhores do que as feitas posteriormente, em qualidade estética e de material. Então, aqui sempre acontece, quando a gente começa a remover, aparecer alguns elementos que realmente compõem melhor, que tem uma estética melhor, né? E que a gente acaba priorizando. Essa pesquisa, esse primeiro momento, que é o do projeto, né, toda a restauração, ela no Brasil, hoje ela começa a ter um entendimento melhor, agora com as faculdades. Então, ela não está ligada às artes plásticas de forma de métodos artísticos. A gente está ligado muito mais a uma questão de pesquisa, de geração de conhecimento, de ciência e de atuação num aspecto de conservação, da disciplina conservação, do que de artes plásticas. Aqui na Câmara chamou muita atenção, foi a descoberta de uns bois naquela pintura da Princesa do Sertão. Além disso, também foi lá no saguão que tem os roda-tetos, né? Foi porque no primeiro momento do projeto a gente teve pouco acesso, foi principalmente essas duas salas, então as prospecções, as análises foram feitas aqui em cima apenas. E no momento da intervenção, da restauração, a gente teve mais tempo e autorização para estar fazendo embaixo também. E lá foi muito legal, porque a gente percebe esse tipo de decoração, que é uma das mais interessantes de Uberaba, né, que ainda preservaram, que ainda está intacta, né. As outras foram desaparecer junto com os casarões, né, que a gente teve. É o que mais acaba com esse tipo de pintura parietal, porque ela está ligada à parede. Então, o casarão é demolido, a gente perde esse acervo. E que, normalmente, a pintura ela é no monumento como um todo, né?
Ela é feita, a decoração é uma decoração que ela se interage, ela está aqui nesse ambiente, mas também nos ambientes embaixo, provavelmente ela tem também nos corredores aqui, né? Então, essa descoberta dessa ligação, né, dessa interação da decoração, desse momento, é muito legal, né? Porque a gente descobre outros elementos, e um diferente do outro, faz parte do período, que era eclético, né? Então, cada ambiente tem uma decoração diferenciada. Isso é muito legal, porque são desenhos e padronagens, né? Ela tem uma estética que se comunica, apesar de ser diferenciada, Não, né? sim, tá dentro desse contexto da construção do edifício, da reconstrução do edifício, né? Que é o ecletismo. Então, ele está trabalhando a pintura parietal, que até eu pensei que fosse ser tema do meu mestrado há muito tempo atrás. Ela tem uma ligação muito grande com a arquitetura. Depois do modernismo, eles, de uma certa forma, aboliram esse tipo de decoração, né? Então, a arquitetura era limpa, clara, sem elementos assim rebuscados. E caiu no desuso e caiu no esquecimento, porque também, com o passar dos anos, estragou, não tem o pintor, também pintou. Então, a gente tem, ainda hoje, uma quantidade de acervos de pintura parietal belíssimos, escondidos por detrás das camadas de tinta, nos casarões que ainda sobraram. Então, resgatar isso, como tem sido feito aqui na Câmara, é resgatar esse momento histórico, que é importante para a universidade, é importante para a pesquisa, é importante para a gente ter esse referencial histórico, né, e artístico, que para quem está trabalhando não só com esse tema nas universidades, mas para quem quer conhecer realmente como que é o processo artístico daqui da cidade e do país como um todo, né, que está sempre ligado uma coisa a outra. No saguão do prédio, essa pintura parietal, ela está ali perto do teto e ela foi descoberta debaixo de 9 camadas de tinta, não foi? Então, foram essas 9 camadas todas a cal e que formavam uma película respeitável, de uns 4 milímetros a 5 milímetros, dependendo do lugar. Então, é interessante porque ela ficou preservada, porque é uma pintura muito frágil. Todo o plenário, como a sala da presidência e a parte de baixo, a maioria da pintura é a cal. Então, toda a remoção foi feita manual, com bisturi. Então, a gente teve uma quantidade grande, né, esse pessoal, esse grupo, né, mais outros contratados da empresa, a gente removeu pontualmente e lentamente, né, para poder chegar até essa pintura. Porque com produto químico, qualquer coisa, ela acaba dissolvendo e estragando. Então, é uma descoberta interessante e a restauração é sempre uma análise do que é os materiais para a gente estar podendo intervir. Essa pintura que o Adriano se refere lá no saguão, ela está preservada de acordo com as normas técnicas mesmo, recomendada por ele e pelos estudiosos desse tema. Então foi colocado uma placa de vidro para poder preservar, para no futuro, quando houver interesse, a Câmara continuar esse processo de restauração e recuperar as demais pinturas lá do saguão. Adriana, esse seu trabalho ele exige uma rotina minuciosa, de acordo com os detalhes que você trabalha. Tem que ser um trabalho delicado, é um trabalho de paciência, né, de tolerância. Você trabalha tanto com pinturas parietais como com obras sacras, né? Sim. E dentro desse contexto seu, tem alguma peça ou tem algum momento que te trouxe, assim, que produziu um impacto muito grande emocionalmente em você? Tem. Eu sou restaurador, mas adoro arte sacra, mas por conta da minha formação católica, né? Que ainda tenho, né, uma crença muito grande. E quando eu pego algumas peças, principalmente no caso, quando eu fui restaurar a Nossa Senhora da Abadia, que é a padroeira da cidade, é uma imagem que realmente me comoveu um pouco no processo. Ela estava muito danificada, muito mexida e assim, as descobertas, que é interessante porque ela tem uma referência também com a minha região, né, que é a região, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, caipira, né? Então, ela é uma imagem produzida nesse contexto, ali no interior de São Paulo. É uma imagem que traz as cores dessa região, né? Uns rosas, uns azuis claros, uma coisa assim. Então, e ter essa imagem, porque é uma imagem em devoção. Ela ainda está cumprindo o papel dela, né? Devocional. Então, as pessoas, né, têm uma referência, né, uma reverência por ela e ela como referência nesse universo sacro. Então, você poder tocar,
né? Ao mesmo tempo que eu toco como profissional, o meu lado católico também toca também um pouco no sagrado. Então, algumas imagens emocionam, sim. E é até interessante, porque nesse contexto até eu estou ainda um pouco emocionado de ter percebido algo que passou despercebido por mim, que aconteceu com essa restauração de Goiás que eu estava fazendo do forro, que é um forro, a imagem é o Nosso Senhor em Ascensão. E eu usei como referência para refazer as partes de perdas de um outro forro que eu peguei do Mestre Ataíde na internet e usava como referência esse forro. E aí, por consequência, eu participei de uma licitação agora, a gente acabou ganhando a licitação e eu não me atentei para a pintura do forro. Olhei muito rapidamente, muitos documentos e tal. E agora que eu fui visitar, que eu mandei os profissionais, mas não tinha ido, eu mesmo. Fui visitar a igreja, quando eu chego, o forro é o forro que eu usei de referência para outra, que é a igreja que eu acabei de restaurar. Então, uma associação de imagens, tão difícil isso, você ter duas pinturas iguais, com o mesmo tema, né, e sair de uma e entrar na outra. Eu achei isso uma coisa meio encaminhada e simbólica, realmente, sabe? Uma coisa que me tocou. Em Uberaba tem muitas essas pinturas, essa arte das igrejas e de órgãos públicos. Tem também de casas particulares, uma riqueza muito grande de pinturas parietais e de peças sacras também? Não só peças sacras, de obra de arte em geral, né? O uberabense gosta muito de antiguidade. Então, a gente tem, talvez um dos motivos, né, com certeza que me fez ficar em Uberaba, é essa quantidade, esse trânsito que eu tive, né, graças aos amigos aqui que me apresentaram, as pessoas, de conhecer o acervo particular. E tem muita coisa boa, as pessoas têm muito bom gosto aqui na cidade. E se elas não adquirem aqui, adquirem fora. Então, é muita obra de arte, quadros, telas de variados, né, desde arte moderna, arte mais figurativa, como também de esculturas. Então, tem muita coisa. O acervo é muito grande. Eu restaurei muito para acervo particular, né, que foi uma renda muito boa, né, aqui em Uberaba. Muito obrigada, Adriano, pela sua elegante participação no programa Movimento. Eu que agradeço, me sinto honrado por participar e poder contribuir um pouco nesse universo, né, da cultura de Uberaba. Encerramos aqui o programa Movimento, espero te encontrar em breve. Até lá!